Seja muito bem-vindo ao BMC Market dessa quinta-feira. Hoje é dia 13 de abril de 2023. A gente chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro. Tudo que você precisa saber, repercutido aqui com o nosso time, que daqui a pouquinho chegando, Alan Gani, Alexandre Cabral, para falar um pouquinho sobre essa movimentação de bolsa, uma realização, de repente, normal, depois de 3 dias de alta, consequência da inflação mais baixa que vimos aí, o IPCA na terça-feira. Ontem, o CPI lá nos Estados Unidos e a ata do FONC mexendo com as bolsas americanas e mais um dia de inflação, terceiro dia de inflação. Hoje o PPI nos Estados Unidos mexendo com as bolsas americanas, as bolsas subindo. Mas aqui no Brasil, uma leve correção, 0,45%. Mas é como dizem, né? Não dá para subir para sempre. Mas a gente vê o que está acontecendo, o que tem no radar dos investidores. O radar dos investidores está muito focado na apresentação do arcabouço fiscal na próxima segunda-feira, teoricamente, o que foi dito aí por integrantes do governo. Mas hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que trabalha com a perspectiva de levar em até 15 dias o texto do arcabouço fiscal para o plenário da Câmara para ser discutido e votado. E ele diz que está confiante que o texto condiga fielmente com o que está sendo discutido entre o governo e os líderes. Lira, que já fechou aquele mega bloco, 175 deputados ali para votar juntamente com a base do governo, e o Lira tomando as rédeas de novo da Câmara depois de um bloco grande também, com 145 deputados, ser formado por integrantes do Centrão / oposição. O que está no radar dos investidores também? Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Se o Arthur Lira está querendo levar para votação, para discussão no plenário em 15 dias, a Gleisi Hoffmann diz que o texto precisa ser mudado. Por quê? Diz que o investimento público não deve ser limitado pela inflação e que ela não quer nenhuma trava no arcabouço para investimento público, que isso provavelmente vai ter que ser definido não só pela equipe econômica, mas também, de repente, pelos parlamentares. Ela quer falar com Haddad sobre a possibilidade de liberar investimentos sem restrição do arcabouço fiscal. E aí, né, o arcabouço sobe no telhado se isso acontecer. Bom, além disso, o que a gente tem no radar também? Olha só, o dólar não seria mais a moeda dominante no mundo. O presidente Lula está na China, falou sobre a necessidade do Brasil ter mais comércio, ter mais transações em real e em yuan. E aí, o que isso pode causar, de repente, algum estresse um pouco maior com os Estados Unidos? Ou, por outro lado, crescer ainda mais o comércio com a China? Pois é, essa é uma discussão que teremos aqui no nosso BMC Market dessa quinta-feira. Enfim, falando nisso, vamos então falar com o nosso time aqui, Alan Gani, Alexandre Cabral. Boa tarde, Cabral. Você estava querendo me derrubar? Tava rindo aí, falando com o Gani enquanto eu fazia o preâmbulo. A capa do Meia Hora do Rio de Janeiro hoje. Posso ler? Não sei. Namorada de cego é morta em Suruba e ele não vê nada. Ah, Cabral. Achei que fosse mais... Achei que tivesse a ver com o que a gente está falando aqui. Achei que era um arcabouço fiscal. E aí, Gani, boa tarde. Muito boa tarde. E vamos lá, seguinte, semana de alívio, né, para os investidores, porque é impressionante como nos Estados Unidos tem tudo está conversando, né? Então, os dados de mercado de trabalho todos da semana passada vieram melhor do que o esperado, quer dizer, melhor do que o esperado é mais fraco, né, hoje em dia, né? Quer dizer, é ruim para o mercado de trabalho, mas acaba tendo um reflexo positivo no mercado de juros e de ações. E também aí depois os dados de inflação também lá nos Estados Unidos, né?
e arcabouço fiscal que tiramos da frente, então não tem nada assim, por enquanto, a curto prazo a gente respirou, né? Cenário externo, cenário interno. E eu ia começar com essa fala, Cabral. Seguinte, sabe como é que eu vejo que o cenário está mais otimista? Sabe quanto que está subindo o urânio hoje? Ah, para. Aí que eu vejo que é bull market. Quando eu vou deixar para você falar. Tá estourando. Para mim é o maior 3,51 de alta. É isso, ninguém segura. Quando a gente vê o urânio, que vocês sabem da simetria que ele tem, na hora que vai mal ele cai em 5. E na hora que ele melhora sobe meio, subindo 3,5, para mim isso é o grande indicador de recuperação de algo mais robusto, Vitor. Ah, eu tô em choque. 3,5 de alta, mano. Isso aí não se vê todo dia, não. Isso aí é só quando o mercado vai muito, muito bem mesmo. Então Gente, eu tô em choque. É a maior alta do ano num único dia. É. Eu botei aqui de 3 de janeiro até hoje. A maior alta no único dia, não teve nenhum 3 nesse período, tiveram alguns 2, não teve nenhum 3 e hoje 3,51. Mas umas rocha, 10 mano. dessa eu recupero tudo. Falta pouco. Só para subir pouco. 200%. Isso. Gente, e essa história do arcabouço fiscal, hein? Vamos lá. Tá no radar aí dos investidores essa fala aí da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Porque assim, o arcabouço fiscal, teoricamente, é uma regra para você equilibrar gasto público com investimento, arrecadação com despesa. Sim. E aí agora ela diz que o investimento público não deve ser limitado pela inflação, que não precisa ter nenhuma trava no arcabouço para investimento público, que inclusive ela pretende chamar a Haddad para uma conversa para ver a possibilidade de liberar investimentos sem restrições no arcabouço fiscal. Mas o arcabouço não seria justamente para criar essa trava para o governo não ser perdulário e gastar mais do que pode? Interrogação. Exatamente, né? Porque a partir do momento que você começa a ter um superávit primário, então você tem uma arrecadação maior do que o gasto, tirando as despesas com juros, essa sobra aí você deveria também amortizar a sua dívida para fazer com que ela se estabilizasse. Porque se você utilizar tudo para investimento, você não vai estabilizar a dívida vai continuar crescente. Então, ela acaba atrapalhando o trabalho aí do ministro Fernando Haddad, que, no final das contas, o mercado aceitou o arcabouço, né? Não foi o arcabouço dos sonhos, não era nada daquilo, as expectativas estavam até piores, mas aceitou, falou, ok, se for isso daí, e não mexerem no Congresso, e ficar isso daí, tudo bem, vamos trabalhar com isso daí. Né? Teve as suas críticas, né, foca tal, mas agora, se começar lá no Congresso, não, tira isso, pode, licença para gastar aqui, aí deixou de ter uma regra de gasto. Né? E aí, Cabral? Na verdade, eu estava vendo, isso saiu na segunda-feira, né? Na segunda-feira ela já falou, putz, quero conversar com a Haddad na famosa volta da China, tudo é volta da China, que ela não concordava com a regra do arcabouço de gasto. E hoje ela reforçou a história. Então não fez preço. O mercado falou, tá bom, Gleisi, o que você falou, vida que segue, eu confio mais em Arthur Lira do que em você. Então vamos ver, é loucura. Se passar o que ela defende é doideira, não tem teto. Acabou o teto dos gastos. Mas ela falou, segunda, o mercado reagiu bem e hoje também está seguindo a vida. Tá caindo a bolsa? Pô, caindo 0,40, subiu 6% em 2 pregões. Então, cair 0,40 não é nada. Então, não sei até quando o mercado está confiando mais em Lira do que nela, entendeu? O Lira que disse que quer colocar para plenário em 15 dias, né? Rápido, hein? Então, assim, teoricamente, Aliás, ele tem essa informação de que vai mesmo na segunda, né? Então, vai segunda, põe mais 15 dias... Que contra-ataque do Lira, hein? Me lembrou o São Paulo de 92, naquele contra-ataque que eles tinham em 3 passes, chegavam no gol, a tamanha velocidade do time. Porque agora que ele formou esse blocão com União Brasil
né, e congregou PSDB, União Brasil, PSB e PDT no mesmo blocão, ele tá com força ali e ó, vai ter preço. Esse arcabouço vai vir com preço. Porque lembra que ele estava mais apagado, de escanteio, né? Porque tinha o blocão lá do MDB com o PSD, do outro que sabe tudo de política, que é o Kassab, que já foi entrevistado aqui, inclusive. E sabe muito mais do que Lira. Sabe muito. Se o Kassab falar, fulano vai ganhar a eleição, você bota todas as fichas, né, no que o Kassab falar, de leitura de tabuleiro. E aí você teve aquele blocão e o Lira forma esse blocão num momento crucial, porque você tem duas reformas aí, o arcabouço e depois reforma tributária para ser aprovada. E tem saneamento para ser bloqueado. E tem saneamento. Então o Lira está com muito poder formando esse blocão lá na Câmara. Hein? O mega centrão, agora vamos ver, né? Vai ser o super centrão. Pois é, 175 deputados. E aí tem uma questão importante, né? Justamente porque é aquela história, né? O governo está articulando o arcabouço para colocar as contas em ordem e tudo mais. O Lira está fazendo, teoricamente, a parte dele, movimentando a articulação política que ele tem, né? O peso e a força política que ele tem, arregimentando todo esse blocão para votar, possivelmente junto com o governo, já que ele recebeu o apoio de Lula para ser reeleito na presidência da Câmara. E aí, passando isso, seria mais uma vitória do Lira do que do governo, ou mais do governo do que do Lira, porque, claro, que tem jogo de força aí, né? Boa pergunta, né? Que depende de quem que vai capitalizar isso daí. O que eu acho é que se passar e for uma vitória do governo, venha um preço, tá? E eu não acho que isso, com esse blocão, porque o governo na Câmara, ele precisa, né, desse blocão para conseguir passar, aliás, precisa também do outro bloco, né, para conseguir passar as PECs, né, no caso aí. Então, o que pode ser esse preço? Emenda, né, ou alguma regra que beneficie parlamentar fora do teto, ou cargos em estatais, algum tipo de coisa, né? Mas não vem de graça isso aí, não. Tá rolando um pau em Alagoas com a Condafaz, com o Sedafaz. Do União Brasil. Não, Renan Calheiros. Renan Calheiros contra Arthur Lira. A briga está entre eles. União Brasil, a briga é pelo Ministério do Turismo. Isso. Não, mas interno também tem uma distribuição de cargos. Aí eu sei dizer que a sede era em Penido, que é uma cidade no Alagoas, que era ligada a Calheiros. Jogaram a sede, Arthur Lira jogou a sede para Maceió, alegando que as pessoas tinham que ficar muito tempo se deslocando entre cidades. Aí, com isso, enfraqueceu Calheiros e fortaleceu o grupo de Lira. Tá rolando você tem pessoas muito fortes ali, né? Você tem o Calheiros, você tem o Lira, você tem o Valdemar da Costa Neto, correndo por fora, certo? E você tem o Kassab. A Kassab está dos dois lados, ele é oposição e situação. Entendeu? Né? Mas você tem esses quatro aí, eles sabem muito bem ler o tabuleiro, né? Para onde vai, para quem que eles apoiam, quando é que eles batem, né? O Brasil, eu brinco, é um país com vários centrões, né? Tem vários centrões. É que também tem as divisões, o degradê do centro, né? O centro-centro, o centro-direita, o centro-esquerda, o centro-centro-direita. E aí as gradações vão indo. Mas tomara que não tenha... Eu acho que assim, do jeito que está esse arcabouço, seria... Eu gostava da regra anterior, mas ok, né? A regra anterior caiu, então ficou essa regra. Tomara que passe sem modificações, mas eu acho que o problema é a origem da receita, né? Esse que é o Despesa, problema. a gente tem noção, e a receita, mano. Então eu acho que é muito difícil, primeiro, passar sem modificações, e aí concordo contigo, Cabral, eu acho que pode vir um aumento de carga tributária. Não, porque tá estranho até agora a receita. Pô, eles prometeram que ia apresentar na segunda-feira, ou terça, depois lá, dia 2, 3 de abril. Pô, hoje é 13, maluco. E as despesas obrigatórias no final? Desvendamos esse mistério? Para público não, eles podem saber internamente. Para público ainda não sabe. Só segunda-feira. Se entra, se não entra. Segunda-feira. Aí segunda-feira, quando pegar o projeto de lei, aí provavelmente vai ter mais especificações. E vai ter uma coletiva em seguida dos 5 lá. Sim. Incluindo o cara do Tesouro. Espera-se que
que esteja detalhado. Porque também tem uma outra questão, que eu me lembro que até recentemente a própria ministra Simone Tebet falou o seguinte, não, vão ser as linhas gerais, né? Porque não dá para ir tão no detalhe assim, tão a fundo. Então vão ser as linhas gerais. O que falta é chegar na segunda-feira, ter tanta linha geral que também não se entenda muito bem o que vai acontecer. E aí fique a cargo do Congresso numerar o que precisa ser feito, né? Também corre esse risco dá o também. checão em branco ali para o Congresso, né? Corre o risco. E fora que Pacheco pode mudar, os senadores podem resolver mudar e volta de novo para a Câmara dos Deputados. Aí daqui a pouco tem festa junina, bancada do Nordeste some. Mas não é tão já, né? É já? Daqui a 1 mês e 17 dias, 47 dias. Eles estão 1 mês para apresentar, vai ficar no Congresso em 10 dias, 15 dias. Eu ainda não acho que a Arthur Lira vai conseguir em 15 dias, não. Agora, olha como você fazer minimamente a lição de casa, você capitaliza isso, né? Banco Central independente, não é isso? A inflação começou a desacelerar. Depois, um arcabouço fiscal, nota 6, hein? Nota 6, mas com um cenário externo mais favorável, olha aí como juros futuros caíram, como bolsa subiu e como leilão de título público eu não vi a 11, há muito tempo. Como o dólar recuou. É só fazer o feijão com arroz, não precisa muito, hein? É só não bagunçar, já ajuda demais. Se resolver trabalhar jogar então... parado, já tá bom. Tipo o Flamengo, joga parado. Não, mas aí perde. Aí perde. Aí Mengão hoje tem um clássico. Joga muito parado. Aí não hoje pode. tem Real Madrid e Mengão, também conhecido como Maringá. O que eu ouvi dizer aí que o Fluminense está com tudo, né? Aí não pode. Não sei se está com tudo Tá, assim, sim, a nível tá. nacional. Mas ganhou ontem também, né? Tá voando. Mas também ganhou de ninguém. Bom, eu não vou Promete. falar de futebol porque... Como é que foi o Remo? Foi contra o Remo, não foi? Eu acho que foi Fluminense e Paysandu, não foi? Foi Remo. Foi Remo. Não, Fluminense, Paysandu e Remo e Corinthians. Teu time perdeu de 2-0 de quem? Remo. Do Remo. Então, eu acho que o Fluminense foi com o Paysandu. Enfim. E hoje é Mengão e Maringá, clássico, muito melhor do que Real Madrid, Maringá. É bem Vou melhor. tomar um sacode hoje. É o Real Se Maringá. eu conseguir voltar com um empate, eu tô feliz demais. Enquanto o Jesus não volta. Jesus em junho, maio vem aí, maluco. Mas aí já vai ter passado, né? Já O quê? perdeu 5 mesmo. São 13 jogos só. Então, mas aí Daqui já... até lá. Então, tem que tomar cuidado para não estar nas últimas posições. E vira primeiro em 5 rodadas. Eu gosto do otimismo do Cabral. Pessoal, vamos falar do... A gente estava falando do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal tenta regular gastos, tenta angariar mais receitas. E o tema que está em discussão é aquela taxação ou tributação ou a não isenção das compras internacionais. Eu só quero saber quem vai ser o fiscal da Receita Federal que vai morar na China para cobrar o DARF da Alibaba. Você pagou DARF? Como é que não? Não, eu aumentei o tributo da tua empresa. Então cadê o DARF? Eu arrumava uma confusão do caramba. Se eu fosse BRICS, já não tá com Dilma, pega um auxiliar dela, vira fiscal do Alibaba lá na China. Para cobrar dos caras o DARF. Bom, sem sombra de dúvidas, é uma medida assim, impopular. Não estou nem entrando no mérito se ela é boa, se ela é ruim, mas ela é impopular, né? Tem um monte de gente eu já escutei ontem, desculpa te cortar, Imagina. do mesmo Ministério da Fazenda, 2 versões. Ontem e anteontem. Foi... O quê? Ontem, dia 11, o Ministério da Fazenda A contou uma história, o Ministério da Fazenda B contou outra. Não é nem boato contra o Ministério, não. É Ministério da Fazenda contou uma história toda. Aí uma outra pessoa do Ministério da Fazenda contou outra história. Versão A do Ministério da Fazenda. Se for de pessoa física para pessoa física, não tem... Aí tem isenção. Tá isento.
Aí o Galópolo, Galápagos, justamente falou esse... que é isso que eles vão mudar. Que eles vão mudar porque Aí eu muita falei, gente e aí, usa maluco? o pessoa física para pessoa física com uma forma de comprar muita mercadoria. Então, mas quem tá certo? Pois é. O Ministério da Fazenda ou o Ministério da Fazenda? E tem uma Aí eu questão... fiquei maluco com a bipolaridade total. Não vamos tributar o consumidor. Aí o outro falou que ia tributar a empresa. Mas como é que vai tributar o cara na China, maluco? Vai mandar um DARF. Hoje a vantagem é que manda por e-mail, não precisa ser físico, né? Ele vai lá na China, imprime e paga o DARF a favor do Brasil. Então o famoso esperar sair a legislação para ver qual é. Porque eu juro que eu não entendi até agora. Não vou mentir. Comenta aí. Eu vou comentar que eu não sei comentar. Porque eu tenho 2 histórias. O Haddad falou que a ideia é evitar a concorrência desleal dos sites estrangeiros que vendem no Brasil. E uma outra coisa que eles a versão 1 contou, o Ministério da Fazenda 1 contou que eles já fecharam acordo com a Receita, com os Correios, que os Correios vai avisar para a Receita Federal toda a compra feita no Japão, no mundo, né? China, mas pode ser nos Estados Unidos também, no mundo, por CPF, para ver se a pessoa não manda quebrado. Primeiro manda um pedaço, depois manda outro, que tudo dá $300, por exemplo. Mas manda vários de 40 quebrado, mas tudo era uma coisa só. Agora, independentemente, se vigorar, né? Se vingar isso aí, tiver tributação, aumento de preço para consumidor, vai ser uma choradeira, porque enganam-se aqueles que somente os mais pobres que compram. Ao contrário, na Shein é que mais tem poder aquisitivo, que tem acesso à internet. Tem blogueira especializada em Shein, falando assim, olha, vou dar uma dica da roupa tal da Shein. Tem várias, muitos. Então vai ser, olha, mais impopular que o aumento da gasolina, isso daí. Eu acho que antes da gente falar sobre tributação e tudo mais, a gente tinha que discutir como que fala essa empresa. É Shein, Shein... Eu falo Shein. Shein. Eu não sei. Shein. Eu não sei. Sheila. Eu nunca comprei nada na Shein. Toda a minha compra até hoje foi AliExpress e aquele Wish. Presta atenção. Shein eu nunca comprei. Sheila. Como fala? Chama um intervalo para levantar. Ainda não é hora. Ainda não. Mas... e sabe o que eu ouvi? Foi ótimo. E chega numa velocidade que eu fiquei em choque. Shein nada. É sério, você compra assim, eu comprei uma máquina para webcam, meu irmão, há 40 dias na minha cabeça, né? Já botei, daqui a 2 meses chega. 8 dias úteis, 10 dias estava lá em casa, 10, 12 dias estava lá em casa. Eu comprei numa segunda, na outra sexta estava comigo. Falei, caramba, maluco. E você faz todo o rastro da operação. Você vê, saiu da loja tal, foi para tal, foi para tal, foi para tal. Sensacional. O Regis, com Bozo, é isso? O Rodrigo Lopes mandou uma boa, ele falou, Shein imposto. Shein imposto. Mas o que eu ouvi dizer também é que aí isso poderia trazer consequências também para quem está esperando a mercadoria, porque quem paga o imposto rápido teria a mercadoria liberada mais rápido pela Receita e pelos Correios. Quem fica enrolando para pagar ou que fica contestando alguma coisa, o negócio vai demorar pra caramba para chegar. Mas aí vai uma dúvida prática. E aí, quem vai fiscalizar isso? Quantos fiscais da Receita vão precisar para ficar lá dúvida. No Correio de Curitiba? Não, esse aqui não. Não, o meu chegou em Guarulhos, vai abrir todo o pacote. De Guarulhos veio para casa. Correio? Sei lá como é que chegou lá em casa. Eu comprei no AliExpress. Você vê todo o acompanhamento, saí de Hong Kong, fez um pouso, acho que na Alemanha, se eu não me engano, e Guarulhos. Então. Aí de Guarulhos foi lá para casa. Eu também pensei que era Curitiba. É legal que ele põe um rastro. Voo em trânsito de Hong Kong, acho que foi Frankfurt, se eu não me engano. Frankfurt, aí depois voo em trânsito de Frankfurt para Guarulhos. Você tem argumentos dos dois lados, né? Porque você fala assim, do ponto de vista da empresa, eu entendo aí a dor do empresário brasileiro, porque muitas vezes as empresas chinesas fazem dumping, né? Utilizam mão de obra extremamente barata, é difícil competir com eles, né? Então acaba prejudicando a indústria nacional. Mas por outro lado, eu também entendo o lado do consumidor. Por quê? Porque você compra uma bermuda aqui, sei lá, é 100 conto pra cima, um short. Você vai na Shein,
é R$30, entendeu? Pô, não é só roupa, a parte eletrônica é enlouquecedora. É, né? então assim, também entendo, né? O custo de vida tá alto para todo mundo, é difícil. Não é uma questão trivial, não. Aí a minha dúvida principal de todas é, botei na prática, ok. Aí você compra o negócio lá, vem escrito assim, $12 na nota fiscal que não dá pra ler, mão impressa do caceta. $12. Por dentro, ali dentro tem $1.500, de matar 12. Eles vão abrir caixa por caixa, ou escanear um por um, não tem mão de obra pra isso, maluco. Não tem. Eles vão fazer provavelmente como fazem, né? Peso e tamanho. Se você comprar um caminhão que custa menos do que um diamante, o caminhão é taxado diamante passo que é caixa desse tamanho. É isso aí. Uma vez eu comprei um banco de bicicleta, passou por pouco do limite e fui taxado. Até hoje eu só comprei coisas assim pequenas, desse tamanho, caixas assim. Nunca peguei uma coisa grande. Por exemplo, tem um carrinho para poder passear com elas que eu acho animal para ir pra praia. O carrinho lá é 180, 200. Aqui é 700, 800 reais. Só que a porra do carrinho, ele mesmo dobrável, ele fica grande. Eu tenho dá pra vir pelo correio. Aí eu falei, porra, vão me taxar. E me taxar compensa? Será que o valor da taxa compensa eu ter comprado local? Aí eu tô nesse dilema desde o comecinho do verão, mano. Eu comprei uma boia pra Melissa, aqui custa uns 600 mas a boia é desse tamanho, né? É uma boia de piscina. Uma boia legal. Pô, mas vem esvaziada. Não, ela é de um material que ela já vem cheia e tal. É tipo uma pranchinha, assim, legal pra caramba. Mas custa uns 600 pau. Paguei 150. Então. E passou? Passou, de boa. Mas são Receita, não vejo esse programa não. Isso daqui quem me contou foi minha avó. $50. $50, R$150 não dá. $50. 50 vai dar... R$250. 250 conto. Não, agora não, que o dólar tá mais barato. Deixa eu falar uma coisa. Mas na época era quase 300. Quem que assiste? Campos Neto assiste. Campos Neto não assiste. tem dúvida nenhuma. Sabe por quê? Vocês lembram que eu faço sempre uma analogia com a área médica? Falo, a medicação não está fazendo efeito. Ele falou ontem isso. Ele falou isso. E não falava antes. Não falava antes. Ele assiste, eu não tenho dúvida nenhuma que ele assiste. Assiste. O pessoal bota ali, talvez não assista agora, mas antes de dormir... Não, pô, ele tá lá fora. Eu não sei se ele já voltou, ele tava tá lá nos fora. Estados Unidos. Hoje tinha 3 reuniões. Então, o que ele vai fazer no voo de 9 horas? Ver 8 BMC Market. Assiste. 8 seguidos. Aí ele, quando o Cabral fica vermelho, ele pula pra frente. Quando tem a chamada, ele aperta também, acelera. Bota a velocidade do... Quando a gente fala do Regis, ele já segura pra ver o que o Regis vai falar. Campos Neto, dá o crédito. Gane, Alan. Isso, por favor. Heral, boa. todo mundo. Vamos lá. Bom, vamos então agora... Qual a última palavra? Heral, né? Heral. E o resto que é meio ABNT, essa você sabe? Né? Tá, não, sim, eu só não entendi. E daí depois ele coloca outro, ele escreve idem e bidem. Quando repete. Enfim... Vamos então para o intervalo, na volta a gente fala de mais assuntos que estão mexendo com o mercado financeiro, tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado e as repercussões aqui com o nosso time, a gente volta já já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá. Estamos de volta aqui no BMC Market dessa quinta-feira, 2 horas e 35 minutos. Deixa eu dar um alô pro pessoal do chat, o pessoal do chat que já está inscrito no nosso canal. E você que ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. A gente está quase chegando nos 480 mil inscritos, falta pouquinho, falta só você que está aí assistindo o BMC Market de boa, tranquilo, ouvindo as nossas análises aqui, os nossos comentários e ainda não está inscrito no canal. Então vai lá, aperta o botãozinho de se inscrever, também aciona o sininho para receber as informações, as notificações quando a gente entrar no ar, quando a gente postar novos vídeos e você vai ficar sempre muito bem informado. Deixa eu falar aqui com o pessoal, o Eliel Scott já falou, like só com a chamada. Mete o dedo no like aí, ô senhor Eliel. O Rodrigo Lopes de Pirituba está aqui também, o Blockchain Play, o Regis Andrade, o Rodrigo M, o Leandro Freire, o Peter Santana aqui também, a Dilson Lima Gonçalves, ó o MPK aqui, o MPK veio aqui ontem, rapaz, MPK, gente boníssima, abraço para você, meu querido, assim como o Rui das Neves que esteve aqui conosco e fez foto, fez stories e enfim, conheceu toda a galera aqui da BMC. Diogo Vieira tá por aqui também, Rafael Sabino, Fábio Moraes, Romildo Haroldo, o K, o Debiel tá por aqui também, Rafael Sabino, já falei, o Rubão Dantas, que deu uma aula aqui de como comprar balões mais barato lá na China. Darkstone, Andréia Souza tá aqui também, Andréia todos os dias com a gente, né? Raí tá por aqui também, o investidor tóxico, mais tóxico que o urânio do Gani. O Ângelo, o Vinícius Portela, o Caio, a Nicole Matos. Nicole, coração pra você. Poxa, que isso, não pode deixar de falar. Se não fala o nome dela, aí dá Rod. O Wilson Conde tá por aqui também, o Leomar, várias coisas, o Warren Buffet. Interessante que ele está com o símbolo do Santander aqui, engraçado. Trader Vida Louco, Fabiano Oliveira e o Vinícius Cavaleiro, François Martins, e acabou. Todo mundo, já falei o nome de todo mundo, obrigado, senão a gente vai até 4h19 falando o nome da galera. Gente, vamos voltar para a nossa conversa, porque tem um assunto muito importante, que é o seguinte, o presidente Lula está na China, o presidente Lula está fazendo o roadshow do Brasil lá na China, vários acordos, conversando com o pessoal. Ontem, na verdade hoje, mais cedo, né, ele esteve na posse da presidente Dilma e no Banco dos BRICS, e ele deu uma declaração bastante importante, falando sobre o dólar, né? Falando que o dólar não pode ser mais a moeda dominante global, ou não deveria ser. Quem que colocou o dólar como a moeda dominante no mundo? Por que não? O Brasil não pode fazer acordos comerciais diretamente com China e outros países, diretamente no país, seja de ida ou seja de volta, né? O real ou o yuan, e que esse comércio com a China precisa ser feito com essas moedas, né? Não necessariamente passando pelos Estados Unidos. 2 pontos. O primeiro é o quanto isso é benéfico para o Brasil, estreitar a relação com China nessa magnitude de de tirar o dólar do radar, tirar o dólar da intermediação, e o quanto isso não pode trazer consequências ruins em relação a comércio, acordo ou até mesmo diplomacia com os Estados Unidos, né, Gani? Como que você vê isso? Pois é uma questão bastante complexa, porque é o seguinte, o dólar é uma moeda internacional que todo mundo usa nas transações financeiras e comerciais, porque os Estados Unidos têm uma força econômica muito grande, porque ele tem muita credibilidade. Ninguém está obrigando, né, a utilização de dólar. Os países querem o pagamento em dólar. Funciona
um pagamento em yuan, funciona no caso brasileiro e China, que existe um grande fluxo de comércio. Então, o Brasil venderia commodities, por exemplo, para a China, receberia yuans, e aí a gente tem yuans aqui no mercado, os empresários vão comprar uma tecnologia chinesa, né, ou comprar os produtos da Shein, que seja, está pagando com os yuans. Mas e se esse mesmo empresário ele tem um fornecedor na União Europeia? Será que algum país lá vai aceitar este yuan? Então tem esse ponto também. Outra coisa, muita gente não quer ficar na mão do dólar, porque, sei lá, se sobe a taxa de juros dos Estados Unidos, valoriza o câmbio aqui, pega na inflação. Mas o yuan também pode sofrer o mesmo efeito, né? À medida que também há muita interferência do governo chinês na moeda deles, né? E eu diria até que historicamente é um governo muito mais interventor do que dos Estados Unidos. Então não sei se tem algum efeito prático isso, Filipão. Além do que sempre corre o risco de eu agradar um parceiro comercial como a China, né? Mas eu posso desagradar um outro grande parceiro também, que são os Estados Unidos. E este parceiro desagradando os Estados Unidos, eu desagrado junto à União Europeia. E aí Então, acho que o Brasil tem que ser muito cuidadoso, assim, botar o pé nas duas canoas, entendeu? Mostrar que é uma questão estritamente comercial, não entrar em embate ideológico, ficar meio distante disso. Cabral, que me Primeiro diz? é o seguinte, Lula ele gosta muito de jogar para a torcida que ele está jogando. Então tá lá, ele tá no Maracanã, ele é flamenguista. Ele tá em São Paulo, ele é corintiano. Ele tá jogando em Minas, ele é Atlético ou Cruzeiro, eu não sei qual a maior torcida. No Pará, no Remo. Ele tá no Pará, no Remo, né? Porque Remo deve ser uma seleção, pra ganhar do Corinthians, né? Então, ele joga muito pra torcida e nem sempre a torcida vira prática. Pode ver, o que ele fez de concreto contra o Roberto Campos Neto até agora? Nada. Já poderia ter feito? Já, mas o que ele fez? Nada. Então ele joga muito para a torcida. Então não sei até quanto esse discurso torcida, por estar do lado do Xi Jinping ou de alguém ligado a Xi Jinping, é prático, quer dizer, quando voltar da China isso vai entrar em prática, ou se é mais um discurso para fazer bonito, sair na foto, virar a capa do Bom Dia Xangai e nada acontece no domingo, entendeu? Então também tem que tomar esse cuidado. E outra coisa, a ideia da nossa parceria com a China, quem vai ter reserva em reais é o chinês, mas a gente não vai ter reserva em yuan, porque vai ter um banco chinês que vai fazer toda e qualquer divisa. Então a gente vai diminuir a divisa em dólares, não vai ter divisa em yuan e vai passar a ter reais diretamente aqui dentro. A minha grande dúvida interessa isso para a JBS, para a Vale, etc? Então, esse é o ponto. Né? Porque os caras já são mundiais, então o quanto é prático essa história se acontecer. Tem um fornecedor lá, né? E aí? 40% da receita de JBS é mundo, 60% é Brasil. Vale deve ser até mais. Então, minha dúvida é o quanto é legal para aquela pessoa que importa uma vez na vida, exporta uma vez na vida, aí tudo bem, tem que fazer 2 câmbios, o banco nunca ouviu falar de você, vai te meter um spread na cabeça. Os grandões eu não sei até quanto é vantajoso devido a eles serem mundiais, né? E vamos ver se vai virar prática também, ou se é mais um discurso para a população. Aí ele vai nos Estados Unidos, diz que o dólar é a melhor moeda, que Biden é legal, que ele está sã e deve ser reeleito. Vamos supor, a gente está longe disso, mas a economia americana começa a entrar em decadência, né? Aí entra em decadência, começa a virar lá mais um país da América Latina, evidentemente que todo mundo não vai mais querer o dólar. Aí a China vira a grande potência mundial, né? Tá bom, agora vai ser o ano. Acho que tem muito a ver com a força econômica do país e a credibilidade. Por enquanto, com todos os problemas da economia americana, é ainda o dólar, né? Historicamente, né? Ainda o dólar. Né? Então, minha dúvida é essa. O que é teoria e o que é prática? Mas, assim, né? O que é teoria, o que é prática e tudo mais, mas isso não pode acabar trazendo algum tipo de enfraquecimento para o dólar também? Porque a gente tem visto o dólar perder valor. Uma potência gigantesca. Até mesmo mas DXY. só o Brasil na fila do pão não é nada. Se todo mundo
Sim. Porque As o Brasil é moedas 1% mundiais do estão comércio se exterior. valorizando. Todo mundo começou a frente ao fazer um dólar. movimento assim, sim. Porque assim, se você for ver, é o que você falou, Cabral, não, tem que ver, porque os grandes brasileiros é mundo e o mundo utiliza o dólar, né? Então aí você teria que ter reserva com praticamente todos os países que você tem relação comercial, né? Se você for adotar isso e tirar o dólar da jogada. Que talvez não seja Imagina, uma prático de empresa fazer. brasileira produz no Canadá e vende para a China. Uma loucura aqui. Qual a vantagem do dólar? Ele fala com os três, né? E aí a E a empresa pessoa, do Canadá vai falar, não quero. vendeu... por exemplo, a JBS tem fazendas nos Estados Unidos. Então não vamos usar a JBS como exemplo. A Vale tem mina no Canadá. Então ela vendeu o minério de ferro, por exemplo, do Canadá para a China. Recebe em quê? Em yuan? Em dólar canadense? Em dólar americano ou em reais? O dólar conversa. Qual é a vantagem do dólar americano? Conversa com todo mundo. Então, se for uma coisa direta China-Brasil, até posso imaginar. Mas se você pensar essa grande globalização que tem, envolvendo empresas em vários países, não só na sua sede, como é o caso do JBS, Vale, Gerdau, não sei ter conta prático não ter dólar, entendeu? Fora que se isso começa a pegar, os Estados Unidos reagem de alguma maneira. Eles não vão assistir a isso quietinhos, né? Estados Unidos, quando se trata de interesses econômicos e geopolíticos, eles jogam duro. Né? Qual a... Não, putz, não sei. Não, Aí não pode tem ser como- mudança comercial, possível, sobre né? taxação, inventar uma guerra no meio do aumenta nada. a Porque, taxa de juros, não, então, sei porque lá. o que acontece, né? Talvez esse movimento não seja lógico de uma hora para outra, mas a gente está vendo a China ganhar mais relevância no Sim, cenário global sim. e, de repente, essa história de enfraquecer o dólar é para tornar o yuan uma Não, moeda eles um querem, pouco isso aí mais, tá claro, né? mais forte É. mundialmente, Sim, né? sim. Pô, já tem todo aquele laço com Rússia, com a Ásia já bastante forte. O yuan aí faz esses termos de troca com o Brasil, que aí ganharia um parceiro muito forte na América Latina. E aí vai O yuan, para se fortalecer, o jogo do turismo war, né? chinês Você vai- tem que fortalecer. Por que você tem dólar e euro? Porque as pessoas, classe média que tem condições, tem dólar e euro. Só por causa de investimento, não por causa de possibilidade de viajar. Você tem muito mais chance de viajar para os Estados Unidos, para a Europa, do que para a Ásia. Só passagem aérea, às vezes você fica pobre. Só de passagem aérea. Então, enquanto a China não for um mega centro turístico, a moeda também demora a engatar. Não é só comércio. É fazer com que o dia a dia ela seja reconhecida em todos os ambientes. Que é o caso do dólar e euro. Você paga em euro qualquer coisa no comércio exterior, se tiver. Ah, dólar, pô, mas eu tenho euro, o cara faz o câmbio para você. Então tem que ter isso também, o mundo aceitar como comércio e as pessoas também reconhecerem aquela moeda como dia a dia. É isso aí. Eu quero só destacar 2 pontos. Olha que contradição, né? Os Estados Unidos foi uma faca de 2 gumes. Quando os Estados Unidos tirou a Rússia do SWIFT e mostrou um baita poder, né, com isso, o dólar como uma arma econômica também gerou uma reação. Qual que foi a reação? Bom, vamos fazer um experimento aqui que talvez dê certo. China, eu vou te vender, certo? E você me paga em yuan, eu te vendo as commodities aqui, vamos viabilizar esse fluxo de comércio. E deu certo esse fluxo de comércio, até porque a Rússia não tinha alternativa. Outros países viram isso e falaram, puxa, eu poderia ter uma dependência menor do dólar, porque se amanhã eu desagrado os Estados Unidos, eu posso ficar também na mão deles, né? Vamos tentar viabilizar isso. O ponto é, ok, eles tentam. Só que é muito difícil você colocar isso em prática, porque, vamos lá, yuan, vamos trocar pelo yuan. Pensa lá um país como a Inglaterra, né? Nem vamos pegar a Inglaterra porque é muito ligado aos Estados Unidos, né? Mas sei lá, pega a Finlândia, por exemplo, pega um país assim, começa a... Será que eles vão confiar no Banco Central chinês? Será que eles vão confiar no governo chinês? Né? Fala, não, os Estados Unidos têm esses problemas, mas eu ainda sei lidar melhor. Né? E fora que é um país democrático de verdade. Você pode não concordar com Biden, mas é democrático. Tem instituições mais Você pode fortes. falar, você tem direito a falar, você tem direito a votar, você tem direito a se locomover, entrar e sair do país a hora que você quiser. Você como cidadão americano. Você já na China ainda tem aquele... É mais E difícil. aí, qual é? A internet funciona em tudo quanto é lugar. Mais então você ainda tem controlado. medo do país, entendeu? Isso aí.
Mas é um tema que precisa ser um pouco mais... Sim, não é jogado para escanteio. É assim, parar para olhar com carinho do futuro. Agora, o Lula, ele tem um lance que me incomoda às vezes um pouco, que é o seguinte, ele sai falando uns negócios como se ele fosse o sábio de para onde está indo o mundo, né? Então ele fala assim, não, o dólar. Depois ele falou, não, é só dar Crimeia lá pro Putin. Então, eu não sei se até que ponto essas declarações, elas são favoráveis, entendeu? Se materializam. Se materializam, né? Como o Cabral falou, né? Ele joga muito pra plateia. Ele joga muito pro campo que ele tá. Mas eu não sei também até que ponto ficar falando esse tipo de coisa, você não, né, desagrada muito o outro lado também, né? Pois é, até porque se você for ver, China é o primeiro parceiro comercial, Estados Unidos o segundo. Né? Então, para você agradar você desagrada o outro, quietinho e... é melhor a política da boa vizinhança. Da boa vizinhança, tal. Ele fala assim, né? Ele poderia falar assim, se tiver que usar dólar, eu uso dólar, se tiver que usar yuan, eu uso yuan. Acabou. Usa o que tem na mão, né? Você sabe o que eu tô pensando aqui, né? Vou perguntar para quem o que ele preferia. Sei. Até... Seu preferido. Já que a gente está falando da China, vocês viram as exportações e importações da China? Importações ficou de lado, exportação bombou, mano. Subiu quase 15%. Mas bombou para a Ásia, viu? Ásia e Europa. Ásia bem mais, né? Porque bombou, quer dizer, ele não vendeu tanto provavelmente produto final, ele deve ter vendido muito insumo pro local, isso tem que abrir para ver com detalhe, é claro, né? Então ele deve ter vendido muito insumo para os próprios outros países produzir. Então, vendeu um chip, por exemplo, não vendeu o telefone pronto. Então eu teria que tentar ver se possível ver esses números abertos total, que nem no Brasil se você for no Brasil você vê o número... produto por produto, para onde foi vendido, da onde veio, para onde foi. Você não vê quem comprou, se for eu, Felipe ou Gani. Aí você vê, saiu telha daqui para lá, saiu ferro daqui para lá, veio de lá para cá soja e o escambau. Para poder entender se ele está fornecendo para outras economias insumos. Isso quer dizer que a economia asiática pode vir rasgando, no sentido bom, vir bombando, né? Então, o que chama atenção é o erro da projeção, né? Era queda de 7. Mas aí na China, nada disso chama atenção, mano. Os caras estão com uma inflação anualizada de 1. Porra! Nem Japão que tem, eles têm inflação anualizada de 1, maluco. Então, assim, é China, né? Então, é o que temos para hoje. Então, olhando para, por exemplo, olhando esse dado, então, você falou, talvez a economia da China asiática possa bombar, isso impacta a gente de alguma maneira bem, né? Bem, sim, notícia boa, porque a economia bombando, estão vendendo mais para o mundo, eles consomem muito insumo básico brasileiro para fazer essa roda girar, é bom pra caramba pra gente. Notícia excelente. Sem dúvida, a notícia é boa. Essa parte de exportação chinesa, a notícia foi muito, muito boa para o Brasil. Boa. Seguinte, estamos na reta final. Ô Cabral, hoje eu não vou perguntar do leilão do Tesouro direto, eu vou perguntar do leilão do Tesouro Nacional. Tá malandro. Porque já tinha gente no chat falando, ô Felipe, pergunta do leilão do Tesouro direto. Esse pessoal, vou falar, viu? Eles parecem o Júnior Baiano, lembra? Lembro. Só querem me derrubar? Mas não. Irmão, Cabral, como foi o leilão do Tesouro Nacional? Uma vez Flamengo e Vasco, uma final. Meu irmão, o Flamengo tava ganhando, aí o ataque do Edmundo, Júnior Baiano resolveu parar o cara que ia dar bola pro Edmundo. Meu irmão, acho que ele suspendeu o cara uns 5 metros. É sério, se vocês verem a cena, ele entra com as duas pernas no carrinho. Ele consertou com o Tele Santana no São Paulo. O Tele consertou ele. Mas na época do Flamengo, ele era muito... Era um jogo sim ou não, Júnior Baiano jogou um tempo no São Paulo. O Tele consertou ele. Ele ia com 2 peitos assim, pum! A pessoa voava uns metros, meu irmão. Aí, pá! Caía no chão. Júnior Baiano era cavalo. Leilão. Então, leilão, nós tivemos 2 leilões hoje, tradicional leilão da quinta-feira. LTN, há muito tempo eu não vejo a taxa de juros abaixo de 12.
Nós tivemos leilão hoje saindo a 11,73 para abril de 2025, vendendo 5 bi 600. Julho 26, 11,75, vendendo 4 bi 200. Então, o leilão de LTN pré-fixado foi muito bom. Taxas abaixo de 12, mega demandada, ele vendeu tudo e eu acho que o mercado absorvia mais. E NTNF, que é papel de gringo, já não foi tão bom. Mas eu não acho uma coisa horrorosa, porque a emissão de semana passada foi muito grande. Como a emissão de semana passada foi muito grande, o gringo não tem essa aplicação infinita para o Brasil, porque ele ainda está vendo como é que está funcionando o dia a dia, tá? Então saiu, ele quis emitir 600, saiu 300 milhões, saiu a metade, também com a menor taxa de muitos anos, de muitos leilões, perdão. Então LTN e NTNF a menor taxa de muitos leilões, muito, muito bom leilão. Eu considero de semana passada melhor, que apesar da taxa ter sido um pouco maior, o volume foi muito, muito maior, teve bem mais demanda, tá? Ô Cabral, esse da NTNF, com pouca procura... Ele vendeu... Ele não falou com o dealer lá? Não ligou? Não, ele provavelmente... Ou não tem procura, porque não tem procura Não, mesmo. eu acho que ele provavelmente viu taxa fechou demais na curta, a longa fechar muita taxa. Não, provavelmente o mercado pode ter pedido taxa bem menor, já que estava vendo que a demanda por LTN, na hora que ele calcula o consenso, que ele conversa com as mesas, estava baixa, o pessoal deve ter pedido e ele tirou o pé. Então, provavelmente foi o Tesouro que tirou o pé dessa emissão, devido a uma emissão muito boa de LTN. Não se conversa tanto. Geralmente, quando a NTNF é ruim, a LTN, ou quando sai tudo, sai com taxa alta. Essa saiu com taxa muito baixa. Então, provavelmente, também teve essa demanda na NTNF. Só que lá o governo resolveu tirar o pé do acelerador, porque não quis dar taxa baixa para 10 anos, tão baixa assim. Nada mortal, tanto é que o mercado continuou normal. Não fez nenhum preço contra. Segue o jogo. Na da LTN, muito boa. Semana passada foi melhor, mas a coisa feliz é começar a ver de volta a 11, para nós, economia é bom pra caramba. Depois de chegar onde chegou. 13 varada, quase 14. Quase 14, né? Ver 11, de volta, porra, é bom pra Despencou. caramba. Boa. Você tem ideia, o leilão... Deixa eu só matar rapidinho aqui, abrir a planilha. O leilão de quando que estava aqui, ó, até a planilha, abrindo planilha. O leilão de LTN... Ah, não está abrindo rápido. Deixa eu ver aqui, peraí. Cadê aqui? Ah, não, é que eu tinha aberto, estava abrindo errado. Fui eu. O leilão de LTN, que é aquele pré sem cupom, ele, em 16 de fevereiro, ele sai... 16 não, mais recente. Dia 2 de março, ele saiu a 13,26. Hoje ele saiu a 11,75. Em 40 dias, ele saiu de 13,26 para 11,75. Praticamente 2 meses. É coisa pra caramba. É bastante. É muita coisa. É. É que eu não tenho mais tempo aqui, mas eu podia calcular até quando foi gerencial disso daqui. Ganhou uma grana. Aqui deve ter feito uns 14, 15 ao ano fácil. Porque se for de 13 para 11, Sim. Quer dizer, ele está muito distante do preço da curva dele. A cotação está lá em cima e devia estar aqui. Isso daqui, se eu considerar e anualizar, vai dar uns 14, 15%. Se ele tivesse que zerar agora, entendeu? Que é muita coisa, de 13,26 para 1,75. Eu acho que dá até mais, viu, Cabral? Qual o prazo? Já é julho 26. Se bobear, acho que dá até mais, viu? Se eu tivesse 5 minutos, você calculava isso aqui. Eu acho que dá até mais. Eu teria que pegar a planilha de não azul, perca amanhã. A gente vai... Amanhã é sexta-feira, acho que dá pra gente fazer uma conversa nesse esquema. Podemos falar como é que foi como é que está sendo a marcação ao mercado esse ano. Está mega a favor do mercado. O mercado está ganhando uma grana. Bom. É isso então, gente. Vamos lá. Finalizando, considerações finais. Gani Cabral, vamos lá, Gani. Tem uma série de índices de atividade econômica amanhã nos Estados Unidos, que eu acho que vai ser bastante importante para fechar aí todo este filme, pelo menos de curto prazo, da economia americana.
índices relacionados a encomendas, a varejo, vale a pena acompanhar. Cabral. Por isso que eu gosto de rede social, maluco. Tem um cara aqui que me segue na rede social que ele não pode dizer quem ele é, porque ele alega uma função do trabalho dele que não pode ser pública. Ele já me passou toda a exportação da China no Twitter. Olha. Aí sim. Então ele tá assistindo o marketing. Que legal. Então obrigado, meu camarada. Abraço. E me passou até da onde ele pegou lá fora. Toda a exportação da China para onde foi o valor, tá. dados de fevereiro de 23. Você vê? É, maluco, o poder da rede social e da BMC. Eu digo, todo mundo assiste a BMC, rapaz. Pode ser ao vivo ou não, todo mundo. Eu não duvido que o Putin assista. E quem não assiste BMC é louco. Putin. É maluco. Putin. Putin Abraço, assiste, Putin. traduzindo português russo. Xi Jinping também. Ah, Xi Jinping a gente sabe, né? Abraço, Xi. Xi Jinping assiste quando está começando a ameaçar lá. Pô, não sei se eu vou dormir, ele tem insônia Ele na tá com madruga. insônia, aí ele- Aí na insônia na madruga, Dá eu vou ver 2 o horas da marketing. Aí põe lá, manhã. contrata lá um chinesinho e traduz esse negócio aí, maluco. Ah, mas ele falou que é 30. Pô, mas tudo é 30? Tchau, Cabral. Tchau, Gani. Abraço pra vocês e a gente vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 2 horas da tarde com o BMC Marketing. Você fica agora você com dinheiro, depois fechamento do mercado no Top News. E a gente volta amanhã a partir das 2 horas da tarde. Um forte abraço. Tchau.